Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos e das irmãs nesta noite. Que o Senhor, nessa noite, através deste culto, Ele te visite poderosamente e grandemente, no nome santo e poderoso de Jesus. Antes de eu entrar na palavra oficial, eu quero aqui liberar uma palavra profética para o seu coração. O apóstolo Paulo, ele declarou para a igreja de Filipenses, para os irmãos de Filipenses, que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações e guarde os vossos sentimentos. Eu não sei como você adentrou aqui nessa noite, eu não sei como você chegou nesta casa de oração, mas quando eu estava ali falando com o Espírito Santo de Deus, quando eu estava conectada com o Espírito Santo de Deus, o Senhor ministrava ao meu espírito, ministrava ao meu coração, que mesmo sendo uma noite de festa, mesmo sendo uma noite de celebração, uma noite de ceia, uma noite a qual estamos comemorando o aniversário da Bispa Noêmia, mulher de Deus, mulher cheia da graça do Senhor, que é uma referência para as nossas vidas, principalmente no quesito perseverança. Quando eu estava ali falando com o Espírito Santo, o Deus de Israel trazia ao meu espírito. Tem pessoas que estão aqui nessa noite, Núbia, e mesmo sendo uma noite de festa, elas estão tristes, elas estão angustiadas. Há uma aflição, há uma dor no coração dessas vidas, há uma dor no interior, há uma dor na alma. Então é com você que o Espírito Santo está falando nesta noite. O Deus de Israel, Ele está declarando na noite de hoje que Ele vai converter toda essa tristeza, toda esta dor, toda esta aflição, toda esta angústia em alegria. O Senhor, Ele vai converter, conforme a mensagem vai sendo ministrada, Ele vai te visitar, Ele vai te tocar, Ele vai te abraçar, Ele vai te levantar, Ele vai te curar e Ele vai te libertar nesta noite. Você não vai sair deste lugar com essa opressão, com este jugo, com este peso, com este fardo, porque Deus está liberando do altar uma palavra de libertação. Deus está liberando deste altar uma palavra de milagre, de vitória, de transformação e de mudança nesta noite. Então recebe a paz. Às vezes você está aqui, você veio porque alguém te convidou. E tem pessoas que estão aqui que também não sabem o que está fazendo aqui. Mas o Espírito Santo te trouxe. E o Senhor está falando, independente de você crer ou não, eu vou fazer. Independente de você acreditar ou não, eu vou operar labassúria a lamanácia. Então recebe paz para a tua alma, recebe paz para a tua mente, recebe paz para o teu coração, recebe paz para as tuas emoções, recebe a paz de Cristo do alto da cabeça à planta dos pés, e você vai carregar, você vai levar essa paz para a tua casa, para o teu lar, para a tua família, para a tua parentela, para os teus negócios, para a tua empresa, para o teu trabalho e para a tua semana. Aleluia! 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 Labassúria, labacácia! Rebedecalabassúria! O Senhor vai fazer algo diferente nessa semana. O Senhor vai fazer algo diferente nessa semana. Lá onde você trabalha, aonde você vive, algo diferente do céu vai acontecer. Porque o Senhor está deixando claro, eu vou confirmar este algo diferente, para que a minha igreja saiba que eu falo
púlpito, eu uso homens e mulheres, mas sou eu que falo, sou eu que opero, sou eu que decreto nesta noite. Aleluia. Abra a palavra do Senhor em Daniel capítulo 3. É a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Aleluia. Não liga não, hein, irmãos? Você que está aqui a primeira vez, a irmã queria ser calma, queria ser tranquila, mas a irmã não é, a irmã é pentecostal até o tutano, e eu dou glória a Deus misturado com aleluia. Até falei hoje para minha filha, eu falei, meu Deus, eu não vou poder pular lá com esse vestido. Mas se for necessário, eu tiro o sapato, se é para rodar, para pular, para entrar na unção, na presença do Senhor. Não quero te escandalizar, você que está aqui a primeira vez. Mas a irmã Núbia é assim, amém, igreja? Daniel capítulo 3. Todos acharam? Oh, glória. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou chamar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias e todo o povo, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Lá no versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será lançado na mesma hora, ou no mesmo instante, dependendo da tradução, dentro do fogo e da fornalha ardente. Vai lá no versículo 15. Agora, pois, estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, do saltério, da harpa, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. O Deus a qual nós servimos, é Ele que vai nos livrar da tua mão e do forno de fogo ardente. E fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar, amém, igreja? Se coloca de pé aí para se mexer um pouquinho, glória a Deus, aleluia. Vamos orar, às vezes você está aqui e você nem orou hoje. Isso pode acontecer. Às vezes chegamos um pouco atrasado, correndo. Tantas coisas vão acontecendo no decorrer do dia. Então, você tem a oportunidade agora. O Espírito Santo acabou de falar ao meu ouvido, ainda que você seja um cético, não acredite em nada. Experimente orar, que você vai ter experiências gloriosas com o Senhor. Fale para o Espírito Santo de Deus falar contigo através dessa palavra, para Ele ir de encontro à sua necessidade. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, toda honra, toda glória e toda exaltação seja dada a Ti. Nós somos gratos ao Senhor por estar num ambiente tão glorioso, tão tremendo, tão poderoso como este, chamado casa de oração. Ó Deus de Israel, muito obrigado por esta oportunidade.
Ah, Senhor, isto não é só uma oportunidade, é um presente, é uma dádiva, é um privilégio, é uma riqueza gloriosa que o Senhor nos concede todo dia, a cada culto que estamos na Tua presença. Então eu quero te agradecer nesta noite, Espírito Santo de Deus, e eu quero te pedir, ó Pai, enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, que cadeias caiam por terra nesta noite. Enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, como o Senhor já mencionou e falou e declarou deste altar, visita esta vida do alto da cabeça à planta dos pés. Enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, nos renova nessa noite, nos fortalece nessa noite, nos enche da Tua presença, da Tua graça, do Teu amor. Enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, ah, Deus Todo-Poderoso, alabassúria, alabacácia, opera de uma maneira grandiosa sobre esta vida. Enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, que o inimigo caia por terra, que o inimigo bata em retirada, que ele não fique oculto, escondido, incubado neste ambiente. Meu Deus, enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, opera milagres sobre as nossas vidas, opera maravilhas, opera sinais, opera prodígios. Pai, eu não sei quantas vidas entrou aqui hoje nesse lugar enferma, doente, com diagnóstico médico, mas a Tua palavra declara: enviou-lhes a Sua palavra e os sarou e os livrou de tudo aquilo que era mortal, de tudo aquilo que era para a morte. Deus amado, a Tua palavra é primazia nesse lugar e nesse ambiente. Não é quem ministra, não é quem prega, não se trata de quem ministra, não se trata de quem prega, porque quem prega é totalmente dependente da Tua graça, bondade e misericórdia. Mas eu ainda creio num Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, pelo poder da Tua palavra, você que está enfermo pode colocar a mão no lugar da enfermidade. Pelo poder da Tua palavra, pelo poder da Tua palavra, cura esta vida agora. Cura esta vida, Senhor, para que ela saiba que o Senhor faz, para que ela saiba que o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Meu Deus, hoje em dia as pessoas não creem mais como antigamente, não acreditam mais como antigamente, porque às vezes essa vida cansou de orar, às vezes essa vida cansou de jejuar, às vezes essa vida cansou até mesmo de congregar, por causa das frustrações, por causa das decepções. Mas hoje o Senhor trouxe essas vidas nesse lugar. Ah, Deus, e eu quero te pedir, opera onde o homem não pode operar. Eu, Núbia, nessa noite, junto com o Teu povo, nós não aceitamos a tristeza, a depressão, nós não aceitamos esse baixo astral constante sobre a vida dessa pessoa. Nós não aceitamos essa ansiedade excessiva, essa culpa, essa cobrança constante. Rebede calabaçória, entra com libertação nessa noite nas casas, nas famílias, nos lares. O Senhor não nos chamou para viver uma vida de fake news. Não, Deus, não é família fake news que o Senhor tem para a nossa vida, não é casamento fake news que o Senhor tem para a nossa vida. O que o Senhor tem para a nossa vida são bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. E nessa noite é isso que eu quero profetizar pelo poder da Tua palavra. O Senhor ainda continua derramando glória, o Senhor ainda continua derramando poder, porque a Tua palavra declara que o Senhor não mudou, mas continua fazendo mudança. Pai, chega de fake news, muda as situações aqui. Tem pessoa que não aguenta mais, tem pessoa que está cansada de viver essa situação de aparência. Ah, Deus, e só o Senhor pode dar um basta
ciclo hoje nesse lugar. Inicie um novo ciclo hoje nas nossas vidas. É o que eu te peço, Espírito Santo. Fala no profundo, no oculto, no secreto e no escondido. Aplauda ao Senhor, amém? Pode se assentar glorificando a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui é a palavra do Senhor, que acabamos de ler, no livro de Daniel, capítulo 3, no Antigo Testamento, já começa nos ensinando, nos dando referência acerca de Nabucodonosor. E os estudos afirmam e reafirmam que Nabucodonosor, que este homem, ele foi um dos reis mais importantes do Império Babilônico. Ele foi um dos reis mais top da época, vamos colocar assim. Por causa das suas grandes conquistas e por causa das suas grandes vitórias. Nabucodonosor, no seu tempo, na sua época, no seu período, ele guerreou, ele batalhou contra o Egito, que era uma potência na época, e ele venceu, ele prevaleceu, ele triunfou. Nabucodonosor, ele também guerreou, batalhou, pelejou contra Jerusalém 2 vezes. Ele sitiou, ele cercou a cidade de Jerusalém. A primeira vez em 597 a.C. A segunda vez no ano 586 a.C. Em todos esses cercos, ele venceu. Em todos esses cercos, ele triunfou. Ele destruiu totalmente a cidade de Jerusalém. Ele destruiu totalmente o templo de Jerusalém. E ele deportou para a Babilônia o maior número de judeus da época, para se tornar cativo na Babilônia. E por causa dessas grandes conquistas, por causa dessas grandes vitórias, por causa desses grandes feitos, ele passou a ser visto como um monarca poderoso, grandioso, imponente. E ele era visto dessa maneira também, porque através da vida de Nabucodonosor, a cidade da Babilônia, naquele período, ela se tornou uma cidade muito próspera, rica, abastada financeiramente em todo o Oriente. Então nós não estamos falando de qualquer homem. Nós estamos falando de um homem cuja caminhada era marcada por vitórias, por conquistas, por triunfos e por grandes feitos. Mesmo sendo um homem ímpio, mesmo sendo um homem que não temia a Deus, que não amava ao Deus de Israel. E esse mesmo homem que teve grandes conquistas, a Bíblia vai nos ensinando aqui no capítulo 3 que acabamos de ler, que ele levanta, ou que ele faz, dependendo da tradução, uma estátua de ouro, uma imagem de ouro, de 60 côvados de altura e 6 metros de largura, aproximadamente representa um prédio ou um edifício de 9 ou 10 andares. Ele faz essa estátua muito grande, elevada, alta. Não era uma estátua pequena, era uma estátua grande. E a pergunta é essa nessa noite: por que Nabucodonosor faz uma estátua grande, gigantesca, enorme, sendo que ele já era um homem patenteado, reconhecido, marcado por grandes vitórias por onde ele passava? Os estudos vão nos mostrando, os estudiosos vão afirmando que ele faz essa estátua muito grande, para mostrar com mais nitidez
o poderio, a grandeza, a beleza, a majestade, a excelência do seu império. Estátua erguida, estátua levantada. E agora esse mesmo homem, não contente com o tamanho da estátua, não era suficiente para ele que conquistava tantas coisas. Ele manda chamar para a consagração da mesma. Ele dá uma ordem em todo o império. E ele manda chamar os sátrapas, como nós lemos, os governadores da época, os presidentes da época, os prefeitos da época, os conselheiros da época, os juízes da época. Ou seja, ele mandou chamar toda a elite e também mandou chamar todo o povo. Os sátrapas, eles eram homens que tinham a responsabilidade, o compromisso de administrar as províncias do rei, as províncias de Nabucodonosor. Então ele manda chamar a todos. Quando todos estão reunidos, você conhece esse texto. Mas é necessário contextualizar para nós entendermos na profundidade o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Quando todos estão na frente da estátua, diante da imagem, o arauto, o mensageiro da época, o oficial da época, ele começa a pregoar em alta voz, nitidez, igual eu estou fazendo aqui com o microfone. Claro, creio eu que eles não tinham microfone naquele tempo. E o arauto apregoava da seguinte maneira, era uma ordem: ordena, ó nações, ó povos, ó gente de todas as línguas, etnias, raças, cultura, quando vocês ouvirem, quando vocês escutarem o som da trombeta, do pífaro, do saltério, da gaita de foles, da harpa e de toda sorte de música, a ordem do rei é essa, o mandato do rei é esse, que vocês se prostrem e adorem. Porque quem não se prostrar, é muito sério isso, igreja, quem não adorar, quem não se render, vai ser lançado na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo momento, na fornalha de fogo ardente. Ou seja, humanamente falando, carnalmente falando, aquele povo não tinha nenhuma opção. Não tinha como correr daquela situação. Não tinha saída para eles. Não tinha solução para aquele povo. Ou se prostrava, ou adorava, ou iria morrer como um churrasquinho queimado dentro da fornalha de fogo ardente. Os estudos afirmam e reafirmam que o governo de Nabucodonosor era um governo pautado, estruturado, baseado em uma tirania severa, dura, cruel e terrível. O que é uma tirania? É um governo absoluto, onde um único homem tem voz e o povo não tem voz nenhuma. Não existia democracia nesse governo. Só existia a ordem de um único homem. E ele fazia o que ele queria. O que ele decretava era lei, era ordem. E ai de quem se levantasse. Está entendendo o que o Espírito Santo está falando? E trazendo para os dias de hoje. Trazendo para os dias atuais. Século 21. Idade contemporânea a qual estamos vivendo. É isso que o diabo, é isso que Satanás, é isso que o inimigo quer. Que o povo de Deus, o povo escolhido, o povo elegido, o povo eleito, eu vou voltar a repetir, o maior tirano é Satanás, o maior tirano de todos os tempos e épocas é o diabo. É isso que ele quer, é isso que ele deseja, é isso que ele almeja, que o povo de Deus se prostre, se curve diante
de ideologias, narrativas que não agrade a Deus, que não agrade ao Senhor. É isso que Ele quer. Mas o Senhor nos trouxe hoje aqui. E Ele quer falar conosco na profundidade através da palavra. Porque nós temos que entender que a luta que passamos, independente do nível, pelo amor de Deus, crente, quando você vai acordar, quando você vai despertar, que a luta que você enfrenta não é carnal, mas é espiritual. Até nisso, Satanás quer que o povo, eu vou falar como o Espírito Santo falou. Eu não gosto muito de usar o dito popular, mas se o Espírito Santo fala comigo, eu tenho que falar. O diabo quer que o povo fique tapado dentro da igreja, com uma venda, com uma cegueira. Ei, a sua luta não é carnal, ela é espiritual. As pessoas estão aceitando as coisas com tanta normalidade. E o Senhor está falando, ei, te trouxe aqui, porque chega de ficar aceitando essa situação com normalidade. Não é normal o que está acontecendo na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família, durante meses, anos, semanas. E hoje você está aqui, você vai ser despertado. Hoje você está aqui e o Senhor vai te levantar para guerrear. Não é normal. E eu acho interessante como que a igreja não se prostra, como que a igreja se levanta, como que a igreja desperta, como que a igreja acorda, como que a igreja toma uma posição. Eu vou falar, o Espírito Santo, eu vou pregando, ele vai falando, é meio complicada essa situação. Para de se acostumar de vir para o culto e não fazer nada. Aqui recebemos direção, direcionamento, munição para colocar em prática aquilo que recebemos nesse lugar, no local da nossa guerra, no local da nossa batalha, no local da nossa luta. O problema, o Espírito Santo acabou de falar, é que tem gente que recebe a munição aqui e quando se depara com a guerra lá, se depara igual um coitadinho. E Deus está falando, ei, você não é coitado, ei, você não é coitada. Até a cara fica com cara de coitado, até a atitude fica com atitude de coitado na guerra. Se você entrar na guerra com cara de coitado, atitude de coitado, você vai ser o primeiro a morrer. É forte. Porque eu estava orando essa semana e o Espírito Santo falava comigo, chega de fake news, chega de fake news, chega de casa fake news, família fake news. A gente não é perfeito, nós não somos uma família Doriano, ou Quali, ou Delícia, não. Nós somos a família do céu, temos problemas, temos prova, mas o que não podemos aceitar mais é o fake news invadindo as nossas vidas. Se não está feliz é para falar. Se não está, sabe, numa situação boa é para falar. Deus está falando. O que a palavra declara, eu tenho que ser rápida. Tem muito versículo aqui, porque tem que trazer uma explanação. A palavra declara assim, eu amo muito esse salmo, mas o Senhor me deu um entendimento diferente dentro dessa palavra. Salmo 1 declara assim, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse varão vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que na estação própria, na estação certa, no tempo exato, vai dar o seu fruto, as suas folhas não vão cair, e tudo que esse varão, homem, mulher, jovem, criança, fizer, vai prosperar. E nesse mesmo salmo, a Bíblia declara que o Senhor conhece tanto o caminho do justo, quanto o caminho do ímpio, mas Deus deixa claro, o caminho do ímpio vai perecer. Primeiro ponto aqui, nós só não vamos nos prostrar diante da estátua
diante da imagem de Nabucodonosor, porque nos dias atuais o que mais tem é estátua, o que mais tem é imagem de ouro, o que mais tem são situações que estão se levantando para tirar você, para nos arrancar totalmente da presença de Deus. E hoje o diabo mudou a estratégia dele é muito forte, é poderosa. Ele quer que o povo fique na igreja, mas frio, morto, parado, estacionado, gelado, não sente nada. Mas aí vem Deus e nos ensina: se você meditar nesta palavra de dia e de noite, ela vai ser o seu combustível para vencer o diabo, para vencer as artimanhas de Satanás, para vencer qualquer tipo de estátua do inferno que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família e contra o teu lar. E interessante que só medita a pastora Estela na palavra de dia e de noite quem não anda segundo o conselho do ímpio. Isso me chamou a atenção. Eu falei, peraí, qual é o conselho do ímpio à luz da Bíblia? Conselho do ímpio à luz da Bíblia. Porque se você andar conforme o conselho do ímpio, você nunca vai meditar na palavra. Você nunca vai priorizar a palavra. Você nunca vai ter ela como verdade absoluta. Você vai buscar várias verdades, várias vertentes. Conselho do ímpio, Jó, número 21. Porque Jó, Provérbios e Salmos não são capítulos, são números. Falamos capítulos para ter uma facilidade melhor, uma compreensão melhor. Jó, então, eu vou trazer como capítulo 21. Jó vai deixando claro qual é o conselho do ímpio. Olha o conselho do ímpio. Retira-te de nós, ó Deus, porque nós não queremos conhecer o teu caminho. Primeiro conselho do ímpio. Ele não quer conhecer o caminho de Deus. Ele não quer conhecer o caminho do Senhor. Ele não quer conhecer o caminho das Sagradas Escrituras. E ele não quer conhecer e também não quer que você conheça. Segundo o conselho do ímpio. O ímpio, ele acha em vão, ele acha inútil servir a Deus. Terceiro conselho do ímpio. Ele acha em vão, ele acha inútil orar, clamar, interceder, buscar, vir para o culto, fazer campanha, vir para a vigília. Esses são os 3 conselhos do ímpio. Jó havia perdido tudo: ovelha, camelo, havia perdido seus 10 filhos, havia perdido as suas jumentas, havia perdido a sua saúde. A sua mulher falou para ele: ei homem, amaldiçoa o teu Deus e morre. Os seus amigos começaram a imputar sobre a vida de Jó: você está passando por essa prova, por essa luta, por essa dificuldade, porque você pecou contra Deus. Mas no meio desse cenário de tanta acusação, de tanta perda, de tanta dor, de tanta aflição, de tanta moléstia, ele declara: no sair do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Como falas uma louca mulher, aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal você não quer aceitar. E depois ele vem com cheque-mate final para todo ímpio que estava se levantando contra a vida dele. Longe de mim o conselho dos ímpios, longe de mim o conselho dos ímpios. Alabacandarabachou. Sabe qual é o maior ímpio que fala no teu ouvido? Às vezes o ímpio não é uma pessoa. Porque o ímpio é aquele que não teme a Deus, não respeita a Deus, não reverencia a Deus, não tem comunhão com Deus, é o diabo. Ele fica falando para você: para que orar? Para com esse negócio de igreja. Isso daí é uma besteira, uma bobagem. Você ainda não está pronto para se batizar coisa nenhuma. Curte mais um pouco a vida. A vida é boa, a vida é bela, é boa e é bela com Jesus. Sem Ele não é.
Sem ele é uma ilusão, é um fake news. O diabo vai falando, ele é o maior ímpio desse século, de todos os séculos. Ei, para que conhecer o caminho do Senhor? Ei, para que conhecer a palavra de Deus? Ei, para que jejuar? Ei, para que lutar pelo teu casamento? Ei, para que lutar pela tua casa? Ei, para que lutar pela tua família? Ei, por que continuar acreditando que você vai ser curado, liberto e vai saindo dessa situação? Mas hoje, meu filho, minha filha, nós estamos aqui, vamos declarar: longe de mim, Satanás, arreda-te de mim, Satanás, arreda-te do meu pensamento, porque vale a pena orar, vale a pena adorar, vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus. Vale a pena. Espera aí que eu sempre tenho que ser chique, mas não dá. Deixa eu correr aqui. Então, primeiro ponto, chega de ficar aceitando pensamento de Satanás na tua mente. Chega, acabou, dá um basta. Para com esse negócio, é em vão mesmo, eu não vou, não estou afim, não quero, não vale a pena. Fale como Jó, perdeu tudo, aparentemente, porque lá na frente conhecemos a sua história, Deus o restituiu em dobro, mas ele tomou uma decisão: longe de mim, não quero saber de conselho do ímpio, porque conselho de ímpio não edifica a tua vida espiritual, conselho do ímpio não te fortalece, não te renova, não te cura, conselho do ímpio não te aproxima de Deus, conselho de ímpio, sabe o que ele quer? É que você perca a tua salvação. Efésios. Deus usa Paulo. E ele começa a declarar para a igreja de Éfeso. Eu preguei aqui esses dias sobre o bezerro de ouro. E ele começa a declarar para aqueles irmãos: não sejam coniventes com as obras das trevas. Reprove. Denuncie as obras das trevas. Porque até o que eles fazem no oculto, no secreto, o mencionar, o referir, traz vergonha. Mas quais são as obras das trevas? Porque a Bíblia vai trazendo dois tipos de obra, da carne e das trevas, mas ambas são semelhantes. E quais eram as obras das trevas que ele estava se referindo? Que hoje não se fala mais dentro de igreja, é um tabu. Primeiro, fornicação, obra das trevas. Denuncia, reprova, não se associa. O que é isso? É ter relação antes do casamento. Ou ter um namoro abrasado, mão aqui, mão lá, mão de baixo, mão em cima. É obra das trevas. Você pode ser crente 30 anos, 50 anos, 20 anos. Pode estar um namoro aí de 2 anos. Se você está na fornicação, querido, leia Efésios, obra das trevas. Qual a outra obra das trevas? Impureza. É tudo aquilo que contamina a tua mente, tudo aquilo que contamina o teu coração, tudo aquilo que contamina a tua alma, tudo aquilo que contamina o teu interior. Tudo que está impedindo a tua conexão com Deus é impureza. Avareza, obra das trevas. A pessoa ama o dinheiro. O Deus dela é o dinheiro. Quem conduz a vida dela é o dinheiro. Ela guarda, vai amontoando. Guarda tanto que às vezes a família está passando necessidade. Precisa guardar. Não é que você não tem que guardar. Mas uma hora você guarda tanto, meu querido e minha querida, que de repente a gente morre e fica tudo aí. Quem desfruta é quem vai tomar posse desse dinheiro que tanto você guarda. Às vezes a família passa privação. Não come bem, não veste bem. Nada, por causa que a pessoa está ali. O dinheiro, ele é o meu Deus, ele é o meu guia, ele é o meu mestre. Sem ele eu não vivo, sem ele eu não faço nada. Obra das trevas. Obra das trevas, zombaria. Pessoa que zomba das coisas de Deus. No mundo é normal o povo zombar. Mas é inadmissível dentro da casa do Senhor, tem que denunciar, reprovar. Pessoas que dão risada na hora do culto, dependendo de quem está pregando, quem está louvando.
Quem está adorando é obra não da carne, das trevas. Obra das trevas, idolatria. Tudo que você coloca acima de Deus, seja filho, filha, esposo, esposa, carro, casa, diploma, é obra das trevas. E aí Paulo vai ensinando aquela igreja, ei, a única maneira de não se associar a essas obras, o único jeito é seguindo essa direção. Vede prudentemente como andais. Vocês não têm que andar como louco, como nécio. Vocês têm que andar como sábio, inteligente, prudente, remindo o tempo, porque os dias são maus e aquele grande dia está se aproximando. Esse grande dia que ninguém mais fala, que ninguém mais acredita, é a volta de Cristo, é a volta do Messias, é a volta do Senhor. Então veja como você está andando, como nós estamos andando. O louco não tem compromisso, o nécio não tem compromisso. Tanto faz estar na igreja como não está, tanto faz participar de algo na igreja ou não participar. Vede, e aí ele orienta, sabe como vocês não vão se prostrar? Não se embriaguem com vinho que há contenda, mas se encham do Espírito, se encham do Espírito. E sabe como vocês vão se encher do Espírito nesse tempo? Falando entre vós, com hino, com cânticos espirituais e com salmos, e agradecendo a Deus por tudo. Quer ser cheio do Espírito? Tenha compromisso. Quer ser cheio do Espírito? Adore, louve, exalte. Quer ser cheio do Espírito? Agradeça a Deus por tudo. Aleluia! Aleluia! Vamos andando. Como eu não vou me prostrar? Como a palavra declara em 1 Pedro. Eu achei algo interessante. Seja santo como eu sou santo. Mas tem um detalhe nessa epístola. Pedro fala para aqueles irmãos: não se deixem influenciar pelos desejos de outrora, quando vocês estavam no tempo da ignorância. Eu só vou ser separado daquilo que não agrada a Deus se eu não me deixar influenciar. Você já foi liberto. Você já foi liberta. Então por que fica a todo momento se lembrando daquele tempo de mundo, daquele tempo de balada, daquele tempo de coisa errada? Isso não vai te edificar, isso não vai te aproximar de Deus, isso não vai te manter firme. Então Pedro estava falando para aqueles irmãos, ou seja, não permita que as coisas do passado, as coisas do mundo, as coisas que já foram, influenciem a tua mente, o teu coração, a tua alma e o teu interior. Hoje é um dia de libertação, querido. Eu amo muito a palavra que fala, Deus vai te dar porque Ele dá. Mas eu amo muito mais a palavra que nos confronta, porque é ela que leva a igreja para o céu. Sabe o que eu acho interessante? Quando Davi declara assim, eu queria ser uma irmã textual, sabe, irmãos? Eu começo no texto, encerro nele, mas dentro desse contexto, Deus vai me dando várias palavras. Eu acho bonito, a nossa pastora Patrícia vem aqui, lê um capítulo, eu falo, nossa, que lindo. O nosso pastor que falou palavra aplicação na sexta-feira, eu falei, que bênção. Mas Deus usa cada um de uma forma. Davi declara assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto ou inabalável. E não retires de mim o teu espírito. E volte a me dar a alegria da salvação. E me sustém, me mantém, me ampara com espírito voluntário. Sabe a única maneira de não se prostrar diante de narrativas, ideologias malignas, satânicas, diabólicas, que está corroendo a mente do povo, o coração do povo. O povo já está achando tudo normal, pecado normal, tudo é normal. Pedindo para Deus, Senhor, cria em mim nesse tempo um coração puro.
Senhor, não tire da minha vida a tua presença, porque a tua presença é o bem mais precioso que eu tenho. E renova dentro de mim esse espírito voluntário. Se você chegar num nível dentro da igreja, que você está começando a fazer as coisas por obrigação, pode ter certeza que quando menos você imaginar, você estará lá fora. Porque quando nós somos sustentados por um espírito voluntário, nós não fazemos nada forçadamente para Deus. Você pode estar passando o vale que for, o deserto que for. É o seu dia de pregar, você vai com amor. Mesmo ferido, machucado, com o coração dilacerado. Porque o que está te sustentando é um espírito voluntário. É o seu dia de louvar, de ensaiar, de ficar na escolinha, de ficar no som da igreja, de cuidar do carro. Seja o que for. Se você for sustentado com espírito voluntário, nada vai te tirar da presença de Deus, nada vai te afastar do propósito, nada vai te distanciar da obra. Sabe por que muitas pessoas se afastaram, se distanciaram, se desviaram e estão desmotivadas dentro da casa do Senhor? Porque esse espírito voluntário, ele já saiu, esse espírito voluntário já se ausentou. E o Senhor nos trouxe hoje aqui para declarar: Alabaçoria decanda alabaçou, volta a receber esse espírito voluntário, volta a receber esse espírito voluntário, porque você vai continuar tendo a alegria de estar na minha casa e na minha presença. Esses homens, voltando para o texto, que não vai dar para falar tudo. A palavra declara que todo o povo se prostra. Todo o povo se rende, conhecemos o texto. Mas tinha 3 homens ali. Ananias, Misael e Azarias. Que tomaram a decisão. Nós não vamos nos prostrar. Nós não vamos nos encurvar. E na mesma hora que eles tomam a decisão, o texto nos mostra que uns caldeus chegam diante do rei Nabucodonosor e falam assim: vive, ó rei, eternamente. Tem uns homens aí que você constituiu sobre os negócios da província. Ou seja, eles tinham cargo, título, posição, trabalhavam para o rei. Sabe, rei, eles não fazem caso de ti. Isso era uma mentira. Porque eles respeitavam o ambiente a qual eles trabalhavam. Eles não servem aos teus deuses, isso era verdade. E eles nem adoram a imagem que o Senhor levantou. Isso é muito profundo. Alguém olhar para mim e para você. Ou seja, no lugar que você trabalha, estuda, não sei. E um caldeu comentar com outro caldeu. Já chamei para a rodinha da piada, mas ela não vem. Já chamei para fazer coisa errada, mas ele não vem. Já chamei para o boteco, mas ele não vem. Já falei vários palavrões perto dele ou dela, mas ele ou ela não fala. Olha que algo glorioso. Ser conhecido como alguém que não faz tudo aquilo que o povo faz e pratica. Como que nós estamos sendo conhecidos? E eu acho tão interessante que o texto, a aplicação do texto, que coisa linda, né? Deixa claro que eles falaram para o rei, eles chegaram com um teor de acusação. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite. Em todo lugar tem caldeu. No seu trabalho, na sua escola, na empresa que você trabalha, o que você tem, dirige. Em todo lugar tem um caldeu que se levanta para nos acusar, que se levanta para se opor contra a nossa vida, para falar mentira com o nosso nome em todo lugar. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para declarar: ainda que o caldeu te acuse, ainda que o caldeu te humilhe, ainda que o caldeu levante algum tipo de oposição contra a tua vida, continua se mantendo fiel, continua se mantendo íntegro, continua se mantendo reto diante de Deus. Porque a palavra deixa claro: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Eu já falei de cima desse púlpito, desse altar. Justificar é defender, é proteger, é provar a inocência de alguém. O caldeu pode estar descendo a lenha com o teu nome. Pode ser caldeu parente, pode ser caldeu colega de trabalho. Deus está falando, não discute, não debate. O Espírito Santo está falando, porque eu vou te defender neste processo de acusação. O que Davi falou com prioridade? No meio das tramas que estavam se levantando contra a vida dele. Ei, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem eu vou ter medo? O Senhor é a minha fortaleza, a quem eu temerei? Não importa o que o caldeu está aprontando na surdina, no oculto, está querendo te prejudicar. O que importa nessa noite é que o Senhor é a tua luz, o Senhor é a tua salvação, o Senhor é a tua fortaleza no meio desses processos de acusação. Foi o que Davi declarou. Como se tem multiplicado o número dos meus adversários, daqueles que se levantam contra mim, e eles dizem: Deus, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução para ele. Enquanto o caldeu está descendo a lenha, você está fazendo como Davi, não está debatendo, não está xingando, não está discutindo, não está deixando o Hulk sair para fora, não. Enquanto o caldeu está tramando, esquematizando, você está declarando: ei, caldeu, você não sabe quem eu sou. O Senhor é o meu escudo, é a minha glória, e é o que exalta a minha cabeça. Ah, caldeu, milhares podem estar tomando posição contra mim, mas do Senhor é a salvação. E sobre a minha vida, a casa, a família lá, está a bênção. Eles não se prostram. Na mesma hora, encurtando aqui, o rei manda chamá-los. Quando eles chegam diante do rei, o rei fala assim: é de propósito que vocês não se prostraram e não adoraram? É assim que o caldeu enxerga. Tudo que o crente fiel faz, parece que aos olhos desse caldeu, nós estamos o provocando. Parece que a nossa santidade provoca. Parece que a nossa vida de renúncia provoca. Parece que tudo é uma provocação, é de propósito. Então é o seguinte, eu vou dar mais uma chance, uma oportunidade. Que vocês venham estar dispostos nessa oportunidade. Quando vocês ouvirem o som da trombeta e de toda sorte de música, vocês vão ter mais uma chance. Se prostrar e adorar, não vai morrer. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo, ele não desiste quando ele quer derrubar um crente, quando ele quer acabar com um crente. Nabucodonosor parecia que estava sendo bonzinho, parecia que estava sendo legal, amigo, justo. Vou dar mais uma chance, mas eu preciso de uma disposição de vocês. Disposição para quê? Para fazer o mal? Disposição para quê? Para pecar? Disposição para quê? Para ficar longe de Deus? É isso que o diabo quer. Que tenhamos disposição para o mal e não para Deus. Porque se vocês não se prostrar, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. A postura de fidelidade, de lealdade daqueles homens de vida com Deus é tão profunda que eles falam assim: olha, quanto a isso nós não necessitamos te responder. A gente não tem nada para falar para você. O Deus a qual nós servimos é uma convicção, é uma certeza. Ele nos livrará da tua mão e dessa fornalha de fogo ardente. Igreja, hoje é um dia de livramento, hoje é um dia de libertação, hoje é um dia de vitória, hoje é um dia de milagre, hoje é um dia de poder. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Já já eu vou entregar. Nós não vamos responder nada, nós não vamos falar nada. A Bíblia deixa claro que aquele homem ficou mais irado, mais furioso, mais indignado, até a cara ficou transtornada. Você já ficou de frente com um caldeu? Meu Deus, a cara do caldeu se transtorna.
Ele quer te pegar, ele quer te fuzilar, ele quer te bater, mas ele não pode. Tudo em você incomoda ele. A santidade, só de você falar, eu vou para a igreja, a cara entorta toda. Mas deixa entortar, deixa ele ficar furioso. Aqui eu estou falando no sentido espiritual. Aquece 7 vezes mais essa fornalha. Tem fornalha da tua vida que está aquecida 10 vezes mais, 20 vezes mais. Já passou do estágio de 7 vezes mais. Não tem problema, ó rei. Enquanto para você 7 vezes, aos seus olhos, esses 7 vezes vai nos prejudicar. O 7 é o número da perfeição de Deus. Vai se tornar algo a nosso favor. São lançados de cima para baixo, atados, amarrados, com roupa, com capa, com túnica, com chapéu. É isso que o diabo quer. Que você fique dentro desse processo, dessa luta, dessa prova, amarrado, atado, oprimido, sem força, desanimado, desfalecido, sem crer em nada, sem acreditar em nada. É isso que Satanás quer e você ainda não entendeu. Eles são jogados atados. Qual é o propósito de jogar alguém atado dentro de uma fornalha? Sendo que, humanamente falando, só de ser jogado já era. Traz para o mundo espiritual. Vou falar como o Espírito Santo falou. Para de ficar toda hora chorando. Como se não tivesse uma solução para essa prova. Para de deixar essa prova, como foi pregado sexta-feira, te paralisar. Paralisar a tua esperança. Paralisar quem você é em Deus. Ou quem Deus chamou você para ser. Alabacandarabassos são jogados sim. Conhecemos o que todo pregador fala, que eles foram livres dentro da fornalha, e é uma grande verdade. O livramento aconteceu dentro do processo. Mas houve uma fidelidade, houve um compromisso, houve uma lealdade que começou lá em Daniel capítulo 1. A Bíblia declara que ao fiel, o Senhor se mostra fiel. O homem fiel vai ser acumulado de bênção. O homem fiel vai alcançar o favor de Deus. Está tudo em Provérbios. Salmo 31 declara que o homem que é fiel, Deus o preserva. Mas o ímpio, o perverso, o maldoso, ele vai ter o que merece. Então Deus te trouxe hoje aqui e Ele está declarando: a tua fidelidade será a tua resposta. A tua fidelidade será o teu respaldo. A tua fidelidade vai gerar o livramento do céu dentro desse processo. E para encaminhar para o encerramento, o rei está lá. Acabei com eles. Porque o diabo achou nessa noite que tinha acabado com você. Que tinha, mais um dia eu acabei com ela. Mais um dia eu acabei com ele. Mais um dia que ele vai entrar da igreja e vai sair do mesmo jeito. Mais um dia que ele vai começar a semana, ó céus, ó vida, ó terra. Mas só que hoje ele foi denunciado nesse lugar. O rei está lá. Acabei com esses 3. Que eles estão pensando que são para me afrontar no meu reino, no meu império. Mas quando eles olham, peraí, com a elite toda do lado, eu lancei 3. Porque os homens fortes do exército que lançaram eles, nós conhecemos o texto, eles morreram só com a chama daquela fornalha. Eu lancei 3. Mas tem 4. E detalhe, foram lançados atados. Mas estão passeando, na minha Bíblia está passeando, meu filho. Na sua eu não sei como que está, pode estar andando. Mas está passeando no meio do fogo. E o quarto, na visão de Nabucodonosor, porque ele não é quarto. Eu me rejeito trazer essa conotação para o Deus que eu sirvo. Essa era a visão de Nabucodonosor. O quarto é semelhante ao filho dos deuses. Não, meu filho, ele não é o quarto, ele é o primeiro. Ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio. Ele é o fim, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Oh! Você acha mesmo
que vai ficar amarrado nessa prova, que vai ficar amarrado nesse processo, não. Você vai estar passeando, lindo, belo, maravilhoso. Não sei quem aqui assistiu a série Downton Abbey. É muito boa essa série. Você vai estar igual o Downton Abbey, passeando, lindo, belo. Vai ser algo glorioso no meio desse processo. O diabo está achando, acabei com ele, acabei com ela, acabei com a história, acabei com o projeto. E o céu está falando, não acabou, porque está passeando no meio do fogo. Oh, aleluia! Aleluia! É noite de passear no fogo. Aí o rei ficou doido, ficou pirado, ficou maluco. Como diz a conotação humana, o dito popular humano não é uma conotação. Ficou doidão. Peraí, não estou entendendo. O diabo está ficando doidão hoje aqui. Arabadecandarabassou. Porque o mesmo que lançou foi o mesmo que teve que ir na porta. Eu acho que tinha tipo uma televisão smart lá, de 185 polegadas, que ele ficava vendo do outro lado. Ô servos do Deus Altíssimo, vinde. Agora eu sou servo? Antes eu não era nada. Você está entendendo? No meio desse processo, quem está desacreditando vai reconhecer servo do Deus Altíssimo. É servo do Deus Altíssimo. Porque quando ele sai para fora, a primeira coisa que eles conseguem enxergar, eles são impactados. Peraí, a roupa está normal. Ah, Deus, isso é espiritual. A roupa da Núbia está normal. O cabelo dela está normal. Não tem nenhum fio desconcertado, desajustado, com cheirinho de fogo. Não tem cheiro de fogo, não tem nada, está tudo normal. Ei, labacandarabassou. Você vai tirar essa prova de letra. E quando sair, quando vier do lado de fora, alabassou de Cássia, você vai ser impactado. Porque vai estar tudo normal. Vai estar tudo no devido lugar. Você pensou que ia morrer. E Deus está falando, recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida. Aleluia! Recebe vida. Recebe vida. Chega de depressão. Recebe vida. Sai para fora, está acabando. Esse mesmo rei, ele fala assim: bendito é o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, que livrou os seus servos, enviou o seu anjo para livrar os seus servos, porque confiaram nele. Deus está falando, confia, porque você vai sair dessa prova. Eu vou te arrancar dessa fornalha, confia, que o socorro está chegando, a libertação está chegando, a cura está chegando. Eles são libertos. E ele reconhece bendito. E agora, o mesmo que falou bendito faz um decreto. O decreto é esse, rapaziada, galera da elite. A partir de hoje, quem falar contra esse Deus vai ser despedaçado. E as casas dessas pessoas vai ser um monturo, um depósito de lixo. Sabe o que Deus está falando? No meio dessa prova você vai ser reconhecido sim como servo de Deus, mas é para a glória do Senhor. E o Espírito Santo te trouxe hoje aqui para falar: eu te livro dentro do processo e eu te arranco do processo e fora do processo. Alabassou decandarabassória. Tem prosperidade. Fora do processo tem abundância. Fora do processo tem resposta. Nessa noite eu finalizo aqui com a palavra suma. Deus está te livrando dentro, mas fora o que te aguarda é mudança, é transformação e é prosperidade. Porque o rei fez aqueles 3 homens prosperar. Tudo que os caldeus daquela época tramaram, caiu tudo por terra. Eles queriam ver aqueles homens mortos. E Deus está falando: hoje você sai daqui recebendo vida. Vida para congregar.
vida para ser fiel, vida para adorar, vida para voltar à prática das primeiras obras. Vida hoje você recebe nesse lugar e aplauda ao Senhor. Alaba conderebe a súria alabacácia. Lebe condarabasuri becalabassou. Lebe candarabalabassuri andarabalabassumi de candarabalabassou. Glória a Deus, louvado, bendito seja o nome do Senhor.